Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriana. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos o lançamento desse livro, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem conosco, pois nosso autor já está aguardando para conversar e contar um pouco mais sobre essa obra, que é Paulo Freire em Nós, a atualidade de um legado crítico, e o autor é o Iago Campelo de Lima. Primeiramente, Iago, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, Cida, pelas apresentações, né, e pelas boas-vindas. Por aqui tudo em paz. Perfeito. Para a gente iniciar, de fato, então, o nosso bate-papo, primeiro eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Iago, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos acompanhando possa te conhecer melhor. Beleza, Cida. Só me apresentando um pouco, né, para as pessoas que possam assistir esse vídeo, assistir essa nossa gravação. Eu sempre tenho dito, né, inclusive na orelha de apresentação, que consta, né, o meu nome, um pouco da minha trajetória, enquanto sujeito que tem experimentado a educação, eu digo que eu tenho sido, né, um educador e um historiador brasileiro. Né? Tenho sido porque no dia em que eu for alguma coisa é quando eu tiver morrido. Aí o verbo se concluiu, foi. Né? E tal como nos ensina Paulo Freire, nós não somos, nós estamos sendo no mundo. Né? Então tenho sido um educador, né, um historiador que tenta ser, às vezes, ao longo desses 13 anos em que me encontro na docência, né, no ensino e na pesquisa. A minha formação, né, a graduação em História, a graduação em História pela Faculdade de Ciências, Filosofia, Ciências e Letras de Pernambuco, né, de Caruaru. Tenho mestrado em História pela Universidade Federal de Campina Grande, tenho especialização em Gestão Escolar pelo Instituto Federal, especialização em Psicanálise, né, Teoria e Clínica pelo Instituto ESP. Estou concluindo agora também especialização em História e Práticas Docentes pelo Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e recém-aprovado no doutorado em Educação, do Centro Federal também de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Então, isso é um pouco da minha caminhada pedagógica, né, formativa, acadêmica, um pouco nesses lugares em que se situa a minha formação. Perfeito. Primeiramente, parabéns então pela aprovação no doutorado. Já vamos Oh, começar assim. obrigado, Cida. Prof. Iago, agora que a gente já te conhece um pouco mais, eu queria que tu contasse para a gente como foi que tu conheceu a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Beleza, né? Antes de eu responder diretamente a sua pergunta, eu queria só deixar claro, né, que eu fui o organizador dessa obra, né, e não o autor. Nós somos, esse livro é composto por um conjunto de autores e de autoras, né, de educadores e educadoras, freirianos e freirianas que toparam essa aventura, esse desafio, né, de compor essa obra que eu pude com muita alegria e com muito prazer organizar. Mas eu conheci a editora Diálogo Freiriano em 2019, né, ou finzinho de 2018, eu acredito, quando o Ivânio e o Ivo propuseram a organização de uma obra que seria o 365 Dias com Paulo Freire, em que pessoas, né, do Brasil inteiro, educadores e educadoras, né, e para além dos educadores e educadoras, pessoas de outras áreas do conhecimento, refletiam sobre determinados trechos da obra de Paulo Freire, né, de livros que compõem a obra do Freire, e que foi organizado nessa espécie de uma leitura diária durante um ano inteiro. Né? Então, ali em 2018, né, porque a obra foi publicada em 19, foi que eu tive contato com a editora Diálogo Freiriano, participei desse projeto do Ivânio e do Ivo Dickmann, e a partir dali sempre estava acompanhando a Diálogo Freiriano. Então, foi assim que surgiu o meu contato com vocês, de alguma forma, já lá em 2018.
Então já é uma parceria de longa data, vamos assim dizer. Vou colocar aqui novamente a capa, então, do livro, que é Paulo Freire em Nós, a atualidade de um legado crítico, organizado pelo Prof. Iago Campelo. E eu queria que agora tu contasse para gente um pouco, então, desse processo até chegar de fato a esse livro e que tu desse um spoiler, um gostinho, então, do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Ah, coisa boa, Cida. Bem, esse livro, não é, eu acho que a ideia dele foi plantada em mim em um curso pedagógico livre que eu ofertei agora em maio desse ano de 2025, em que, né, educadores de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, né, atenderam a um convite em que fiz, né, para pensarmos sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire, né? O curso pedagógico livre tinha como título Paulo Freire, um nome e uma pedagogia ainda atuais, né? E foi um curso que se dividiu em 3 momentos, em 3 encontros síncronos, em que nós estávamos ali a pensar sobre a atualidade do legado de Paulo Freire, né? Sobre a atualidade do seu pensar que ainda ecoa e ressoa com tanta potência nos nossos tempos atuais. E quando aquele curso acabou, né, ainda em maio, foram 3 quartas-feiras de maio, ficou-me essa ideia de que era possível nós, né, nos organizarmos em torno desse tema, né, questionando-nos se esse pensamento, não é, se essa obra do nosso patrono da educação brasileira ainda se fazia ou se faz atual. E foi pensando nisso, né, que eu comecei a imaginar possíveis nomes para compor essa obra, né, sobretudo a partir do conhecimento de professores e professoras, né, que tentam empreender sua prática docente a partir de um ideal freiriano. Né. Fui pensando em pessoas que têm uma certa proximidade com o pensamento de Paulo Freire, pessoas que, mais do que isso, né, testemunham com a sua prática os princípios freirianos, porque não trata-se apenas de reunir textos, né, aleatórios, soltos para compor um livro, né, mas de certa forma testemunhar, né, o que estávamos ali fazendo de fato era testemunhando da atualidade de um legado crítico e amoroso. Né? É tanto que o texto que eu escrevo para esse livro, por exemplo, o capítulo em que escrevo, chama-se exatamente Paulo Freire, farol crítico e afetivo na travessia democrática brasileira. Exatamente por acreditar que há no seu pensar, que há na sua pedagogia, na sua filosofia, esse teor crítico, emancipatório, né, mas também afetivo, amoroso, na construção desses mundos outros, dessas realidades outras que nós sonhamos e muitas vezes desejamos. Então, esse livro, na verdade, quando eu mandei o convite aos autores e às autoras, era exatamente, eu dizia assim, um convite para que nós testemunhemos, né, com a nossa escrita, que é o resultado de um fazer teórico, mas também prático, da atualidade, da grandeza e da beleza desse homem singular, desse homem que marcou o pensamento pedagógico não só brasileiro, mas o pensamento pedagógico mundial. Não estamos falando de um sujeito apenas brasileiro, né? Estamos falando de um educador, de um filósofo, né, que é um marco fundamental disso que nós chamamos de pedagogia crítica no mundo. Então, foi basicamente ali daquele curso que essa semente veio e os convites foram sendo feitos a esses companheiros e companheiras, né, que aceitaram prontamente, né, participar dessa obra tão bonita de ter sido organizada, com textos belíssimos, né, textos que nos convocam mesmo a uma reflexão crítica sobre nossas práticas educativas, sobre a nossa postura como sujeitos no mundo e com ele, né, sobretudo nesses tempos tão desafiadores em que nos encontramos. Né? Então, a pedagogia de Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire, se oferece, se apresenta para nós todos e todas como esse farol, né, como essa referência teórica, filosófica e pedagógica para atravessarmos esses tempos que enfrentamos.
Então, eu creio que isso foi, assim, muito bonito de ver em cada texto, de cada autor e de cada autora se materializando, né? E aí, esses autores que compuseram essa obra, né, eu tentei reunir pessoas do Brasil inteiro, das 5 regiões. Infelizmente, os únicos que eu não obtive resposta eram da região centro-oeste, é onde os meus contatos são menores. Né? Então, não foi possível, mas norte, nordeste, sudeste e sul foram representados na obra. Infelizmente mesmo, não consegui em quem estava em vista do centro-oeste, para a gente dizer assim, olha, temos educadores das 5 regiões do Brasil pensando alguma coisa a partir do legado freiriano. Né? Essa obra conta com o prefácio dos companheiros Ivânio e Ivo Dickmann, né? Eles fizeram esse prefácio, e com o pós-fácio da senadora da República, Tereza Leitão, né? Que é a primeira senadora mulher eleita pelo estado de Pernambuco, meu estado, né? Embora hoje more em Minas, sou de Pernambuco, né? Então, a senadora Tereza Leitão, que eu sempre digo, a professora Tereza, né, que antes de ser senadora, passou a sua vida inteira na docência e depois nos espaços políticos institucionalizados, lutando pela educação. E o convite a ela para fazer o pós-fácil foi mesmo no momento em que eu estava assim, organizando a ideia do livro, e aí eu vi uma publicação dela comemorando a morte de Paulo Freire. Eu disse, uai, acho que eu encontrei quem pode ser a pessoa que pode fazer o pós-fácil. Né? Uma mulher de luta pela educação pública no Brasil, né? Que se diz freiriana também de alguma forma. Então, nós temos o livro sendo aberto com esses 2 grandes educadores, Ivânio e Ivo, né? E também sendo concluído com uma educadora e também senadora da República hoje, a senadora Tereza Leitão. Mas eu não sei se dá tempo, Cida, e não sei se você me permitiria, mas gostaria de dizer o nome de todos os autores e autoras que participaram. Claro, pode falar. Pode ser? Então vamos Sim. lá, né? Aqui vou por ordem alfabética. Adalto Guedes Neto, né, professor lá da Universidade Estadual de Pernambuco, professor Denilson de Cássio Silva, professor aqui do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, professor Derli Freire Nunes, professor da rede estadual lá de Roraima, né, no norte do Brasil, professor Ezi George Silva, que contribuiu com um texto belíssimo, né, professor da Universidade Federal da Paraíba, Jason da Silva Soares, né, aqui de Minas, o Ivânio Dickmann, o Ivo, né, com os prefácios, o Gênerson Alves de Oliveira, um grande poeta pernambucano, né, porque a obra também contou com pausas poéticas. Né, tentamos, ao longo do livro, escolher alguns momentos para algumas pausas poéticas. Então, eram poesias, né, inclusive uma do próprio Freire, que poucas pessoas conhecem, e eu disse, vou colocar essa de Paulo Freire também numa das pausas poéticas. Mas o Gênerson contribuiu com um cordel muito lindo. Né? O João Vitor Oliveira Nogueira, aqui da Universidade Federal de Minas, que escreveu um texto belíssimo sobre suas escrevivências a partir do pensamento de Paulo Freire. A Joênia Ribeiro da Conceição, também aqui de Minas Gerais. A companheira Kelly Cristina da Silva, que é uma colega de pós-graduação minha, que tive o privilégio de conhecer nesses 2 últimos anos, e que traz um texto também muito instigante do ponto de vista de pensar a educação, né, nas juventudes negras e periféricas a partir do pensamento de Paulo Freire. O companheiro Leonardo Marques Soares, né, do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim, que escreveu junto com seus orientandos. A professora Maria Aparecida Alves, né, uma grande doutora que tem escrito muito sobre educação e que, inclusive, citeia muito num livro recente que publiquei, né, e que aceitou prontamente o convite. A professora Maria Erivalda dos Santos Torres, que é presidenta do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas de Pernambuco. Professora Neide Maria Alves Valones, com sua irmã Nelma Alves Marques Pintor, que escreveram um texto fantástico sobre esperançar em tempos sombrios. Né? O patrocínio Solon Freire, professor do Instituto Federal de Pernambuco, com um texto gigantesco e monumental. A senadora Tereza Leitão, com o pós-fácil.
A Silvia Rache, não é professora aqui da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, com um texto sobre patrimônio e educação libertadora, e o Tiago Gonçalves Silva, professor de Pernambuco, também com um texto assim instigante por demais, falando sobre as infâncias perguntadeiras a partir de Paulo Freire. Né? E aqui eu excluí meu nome porque eu já falei do capítulo que escrevi, que foi exatamente sobre Paulo Freire, um farol crítico e afetivo na travessia democrática brasileira. Fica então o convite à leitura da obra Paulo Freire em Nós, a atualidade de um legado crítico e também o destaque feito pelo prof. organizador Iago Campelo a todos os autores e autoras que participaram então da criação dessa obra. Para a gente fechar essa parte sobre o livro, queria que tu contasse para a gente agora um pouco desse processo da criação da capa e da diagramação do miolo também. Como é que foi a tua experiência junto à editora? Isso foi fantástico, viu, Cida? Quem começou com todo o projeto, né, foi o Gabriel. Eu tinha duas imagens, né? Eu mandei para o Gabriel duas imagens, e essa em si foi inspirada em um cartaz de um concurso internacional do centenário de Paulo Freire em 2021. Né? E se eu não me engano, deixa eu só abrir aqui para eu não falar errado a nacionalidade, ele foi exatamente da pessoa da Venezuela que concorreu nessa exposição dos 100 anos de Paulo Freire, em que traz exatamente essa capa, não é? E aí, quando eu olho isso, eu mando para o Gabriel, de Gabriel, é possível a gente fazer alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, Paulo Freire na contramão de alguma coisa, né? Apontando para horizontes, os livros aí voando, ele com esse estilo meio jovem, né? Ou seja, a gente percebe claramente que é ele a partir dos traços que nós já sabemos dele na velhice, mas com essa mochila, com essa roupa mais despojada, já que estamos falando da atualidade, de um legado crítico. Então, quando o Gabriel diz, olha, é possível, e nós referenciamos, deixamos bem claro lá na capa, que essa capa não é 100% nossa, né? Nós nos inspiramos na produção de um outro artista, para que a gente não corresse o risco de nenhum plágio, né, de ser acusado de plágio. Então, está muito bem citado, muito bem referenciado da capa, de onde é que nós buscamos essa imagem. E eu achei, assim, fantástico, sabe? É como o Gabriel conseguiu colocar com as cores que eu tinha em mente, né? Eu disse para ele o que é que eu não queria, e a partir do que eu não queria, ele consegue trazer esse livro que ficou lindo demais, né? Ele impresso ficou exatamente assim, como está posto, né, ali, basicamente. Um livro muito bonito, muito bem diagramado, dentro ficou incrível, né, as folhinhas pareciam até folhas de jornal, né, mais grossas. Então, assim, o trabalho da equipe de diagramação eu achei muito bom, né, como todas as outras obras que a gente tem visto da Diálogo freiriano. Então, é só agradecer mesmo, né, a companheira Cida, também Aparecida, né, que fez um acompanhamento muito delicado, né, muito atencioso e gentil durante o processo de elaboração. E eu acho que a Karina também, não é? Tem a Karina da diagramação, acho que foi isso, a Karina também participou, né? Ela mandava uma coisa, eu dava minhas sugestões, e na medida do possível todas foram atendidas. Então, é uma obra que foi muito especial de fazer, e que eu acho que tem, né, potencial para ser discutida, para ser lida e para ser, sobretudo, tomada como objeto de reflexão, né? Porque é isso, Paulo Freire é esse nome atemporal, né, palavra que ainda educa. Eu digo sempre isso, Paulo Freire, nome atemporal, palavra que ainda educa, e vai continuar educando, né, enquanto nós não chegarmos, né, nessas proposituras de uma educação como prática da liberdade, que é o que nós ambicionamos e desejamos enquanto sujeitos históricos que sabem-se sendo no mundo e com ele. Né? Então, só agradecer mesmo a toda a equipe por ter possibilitado essa obra, né? E sobretudo ao companheiro Ivânio, né? Por ter abraçado essa ideia, por ter topado fazer isso quando eu dei a ele a ideia e ele abriu todas as portas e caminhos para que isso fosse feito. Né? Agradeço demais ao Ivânio pela possibilidade de ter organizado essa obra.
Que bacana, que bom ouvir esse teu feedback. É muito legal quando a gente escuta de volta, tem esse retorno por parte do autor e em saber que a experiência foi muito boa, foi uma experiência acolhedora e foi, resumindo todo o trabalho, foi traduzido fisicamente aquilo que o autor sonhou e pensou. Então é muito legal. Obrigada por esse feedback tão bonito teu por parte para a editora. E antes que eu esqueça, reforço a você que está nos assistindo que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então a obra organizada pelo Prof. Iago Campelo, que é Paulo Freire em Nós, a atualidade de um legado crítico. Agora nos encaminhamos para o final do nosso bate-papo e eu gostaria de saber de ti, na verdade, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Você falou aí de uma coisa fundamental, né? A primeira coisa que precisa existir é o desejo, né? O desejo de organizar, de poder ver isso materializado em forma de um livro, né? A primeira coisa é ter esse desejo, essa vontade, esse querer, né? E o segundo passo é buscar os caminhos para que isso se efetive, né? A partir do que é possível, né? Com editoras sérias, né? Responsáveis, que já estejam no mercado, isso é muito importante, né, Cida? Frisarmos, uma vez que a gente hoje vê um mercado cada vez mais voraz, sem ética, né, e puramente preocupado só com venda, com a venda, com a venda. Então, escolher a editora certa faz toda a diferença, né? E a Diálogo Freiriano, sem dúvida, é uma editora séria e que eu super indico, né, para aqueles e aquelas que têm o desejo, né, de publicar a sua obra, né? Tenho certeza que eles vão entregar o melhor possível, aquilo que está dentro das condições da editora, né? Então, se é um desejo, se é uma vontade, se é um sonho, tem que ser insistido e tem que colocar isso em materialidade, né? A partir das condições de cada um e de cada uma, claro, né? Então, deixaria essa dica apenas do cuidado na escolha com as editoras. Fica então o recado do Prof. Iago para você, se você ainda não fez a sua publicação, não deixe ela escondida aí no fundo de uma gaveta ou parada aí na biblioteca da tua universidade. Faça como o Prof. Iago, que você tem esse desejo, então vá em frente. De repente alguém nesse mundão, que hoje com a internet a gente tem acesso a tudo do mundo inteiro, vamos assim dizer, então de repente alguém nesse mundão precisa ter acesso ao teu conhecimento. Prof. Iago, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Oh, eu que agradeço, Cida, pela oportunidade de poder falar um pouco dessa obra, não é, tão feliz de ter sido feita, né, de ter sido organizada, a partir dessa reunião de palavras, de pensamentos, né, e que apontam para isso que desejamos, que é uma educação como prática e experimento da liberdade, tal como teorizou e pensou nosso grande mestre, Paulo Freire. Né? Fica o convite a cada um e a cada uma para a leitura, né? E me coloco à disposição desde já para cada um e cada uma, né? No sentido de dialogarmos, trocarmos ideias e irmos conversando sobre Paulo Freire, né? Esse nome que venho estudando aí há quase uma década, né? Aprendendo a cada dia. E para você que nos assistiu até aqui, eu deixo também o nosso muito obrigado e aproveito e deixo um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto que vai colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.